Boa noite. Estão me ouvindo bem? Gente, compartilhou a tela aí, apareceu? Professor, sua voz tá estranha de novo. Já vou estar ruim? Né, de novo. Acho que é o mesmo motivo da última vez. Rapidinho aqui. Espera agora? Ou não? Não, tá a mesma coisa. Vai ter um botão ligado aí, alguma coisa assim? Agora foi. Agora foi. Acho que meu computador deve estar com problema no Bluetooth. Hoje eu tentei dar aula lá, ligar o Bluetooth para passar Deixa eu ver um trecho de um vídeo lá e o som ficou baixo. Agora vocês estão falando isso, deve ser então ele. Não o fone. Vamos lá, ó. Guilherme, qual página que tá esse aí? Eu tô procurando aqui. Clima. Deixa eu ver aqui, porque não tá no mesmo volume do outro. A aula passada a gente viu sobre a parte da hidrosfera, mas a gente só viu circulação e tal, né? A gente não entrou nem em águas continentais, rios, nada disso. Hoje eu passei para a circulação atmosférica porque tem relação entre as duas, uma relação muito grande, então é importante. Assim, acho que vai ajudar, uma aula vai complementar a outra, depois a gente volta e fala das águas continentais, dos climas no Brasil também. Tá? A ideia é essa daí, por isso que eu fiz desse jeito. Ó, aqui, eu acho assim, aqui tem que fazer muita relação, né? É um pouco complicado, mas não é difícil. Se entender o mecanismo de funcionamento, aí vocês conseguem aplicar, que vocês vão pegar os elementos e os fatores do clima. Então, você consegue pensar ali a presença de uma corrente, de onde que ela, se ela vai influenciar, né, em área litorânea, a questão da circulação atmosférica, a origem das correntes. Então, e aí se é lugar de altitude, se não é, então tudo isso vocês vão conseguindo ir relacionando e pensar sobre o clima, correto?
Então, olha só, aqui já começa falando isso, ó, para compreender os componentes do planeta Terra, né, a litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera, né? Então, achou a página aí para eu falar para os outros? Não, eu tô caçando aqui, mas acho que não tem de novo. Não, não, tem que ter alguma coisa de clima aí. Tô olhando aqui, eu não tô achando. Procura por imagem, assim, ó, às vezes essa imagem aqui. Ah, eu vi essa imagem, calma aí. Ah, tá com outro nome, então. Qual o nome tá aí? Eu tenho que olhar aqui. Eu acabei de ver ela, não lembro qual. Tá, então vou continuar na hora que a gente souber, a gente fala. Primeira coisa que a gente tem que falar, assim, olha, a gente quando está falando a gente vê lá, previsão do tempo, não é isso? Achei aqui, professor. Aí fala pra gente, tá? Né, no volume 2 que tá na página 27. É porque as Volume, coisas não estão nos mesmos volumes. Então, a matéria de ontem, por exemplo, estava no volume 3, eu acho. volume 2, página 27. Aqui o meu tá no volume 3. O meu tem 6 volumes. Que só tem 4. Ah, tá. Por isso, então o seu tá no 2 ainda, tá, gente? Volume 2. Às vezes eu acompanho que aí tiver algumas coisas, você já grifa. Se tiver destacado aí, ó, clima e tempo, já é uma coisa importante que é se confundir já, às vezes, é uma questão de bobeira, tá? Porque quando a gente tem lá no jornal, eles falam que é previsão do tempo, né? Então, quando ele fala ali da previsão do tempo, ele não está falando do dia, então aquilo ali tem o nome certo, ó, porque quando a gente falar de tempo, está falando que é o estado momentâneo da atmosfera em um determinado lugar. Quando a gente fala de clima, a gente vai pegar toda a sucessão de estados do tempo, né, em um determinado lugar, mas aí você vai ter que ter um espaço grande, ó, pelo menos aqui 30 anos, para a gente falar que o clima ele tem tal característica. Então, a gente pode ter um efeito ali de um dia, e aí a gente chama de tempo, né, naquele lugar. Então, Belo Horizonte, hoje, aí tem tá com o tempo tá de um jeito. Tá? O clima de Belo Horizonte, a gente já está falando de outra coisa diferente. Beleza? Então, olha só, como que a gente vai caracterizar um clima de um lugar? A gente vai usar a variação da temperatura, variação de umidade, a precipitação, ou seja, a quantidade de chuva, como que chove, se é uma chuva líquida, se é uma chuva de granizo, se é uma chuva ou é um lugar que neva, tá? E aí a gente vai pega isso, então, temperatura, umidade, a, a precipitação, a gente pega as estações, né, úmidas e secas, e aí a gente consegue analisar o clima. Então, seriam aqui, a caracterização ela vai partir disso, né? E aí vai ter outros fatores específicos de cada lugar também que vão interferir ali. A atmosfera e o clima. A atmosfera, então, agora a gente está falando da camada gasosa, né? Então, olha aqui, ó, a gente tem essa sequência. Ó. Aqui toda a atmosfera no desenho. Né? E aqui por parte, ó, espero acho que vocês devem ter conseguido passar isso aqui. Conseguindo enxergar aqui. Ó. A troposfera, que seria que é a mais próxima da litosfera. Aí aqui a gente tem os nomes intermediários, né? Quando está a transição de um para outro, aí eles chamam aqui ó, de tropopausa, por exemplo. Mas os nomes que a gente sabe mesmo mais comuns são os do lado esquerdo aqui, ó. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A gente precisa de entender o que é importante em cada uma, porque cada um, a, a característica que cada uma tem, ela que vai dar o resultado final do conjunto, concorda? Então, dentro aí do sistema, ó, cada uma realiza como se fosse uma tarefa aqui, para a gente ter as condições que a gente tem.
Então, então a atmosfera seria isso, a camada gasosa que envolve a Terra. Aí, em sua composição, ela vai fazer o quê? Vai ter variações em função da altitude, e aí a altitude da atmosfera aqui. Então, além da importância da manutenção para a vida, ela tem um outro papel muito importante, que eu vou destacar aqui de outra cor, ó, um papel de filtro, né? Então, ó, raios solares vão ser barrados por essa camada gasosa. E aí ele vai evitar que raios que são nocivos à vida cheguem até a superfície, né? Então, ela também vai ser, então ela tem para a vida aqui, ela vai ter essa função de filtro, e além disso ela vai conservar o calor, né? Então ela vai evitar que se esquente muito rápido, que se esfrie muito rápido. Beleza? Até aí, o que é atmosfera, o que é tempo e clima, e a função aqui da importância da atmosfera para a gente. Até agora nós vimos isso. O que vai ter na atmosfera? É importante a gente saber porque vai variar de cada uma aqui a quantidade, e cada uma desses gases que compõem, eles têm uma função, né? Então, a gente vai ter aqui o nitrogênio, que é o 78%, o oxigênio, 21%, argônio, entre outros, o carbono, neônio, hélio, hidrogênio, ozônio, etc. Seriam uma quantidade menor. Aí, vamos ver aqui cada uma. A gente vai ter diferença do comportamento da temperatura, né? Porque a gente tem que pensar sempre o quê? Que o Sol está emitindo energia, calor, não é isso? O Sol é a nossa principal fonte de energia, né? Então, ele está emitindo energia, e aí em cada camada da atmosfera, esse calor que vem do Sol, aí, essa energia, ele vai variar. Então, a troposfera, ela é mais quente onde, gente? A troposfera é a primeira. Ela vai ser mais quente na parte mais superior dela, já em contato com a estratosfera, ou na sua parte mais baixa? Alguém fala isso para mim? Eita, todo mundo quietinho hoje. Ó, vamos pensar o seguinte: ela vai ser mais quente na sua base do que nas regiões mais altas. Tá? Quanto mais próximo ao solo, ó, o solo vai emitir calor para o ar, não é? O sol vai bater, vai esquentar o solo, né? A superfície nossa, aí ela esquenta e aí ela vai transmitir calor para o ar. Então, a troposfera, que é a primeira, ela vai ser mais quente próximo ao solo. Na medida que ela vai subindo, ela vai o quê? Substituição do ar frio das camadas superiores que descem, então ela vai esfriando. Então a gente tem aqui a convecção, né? A distribuição de energia pela camada, que é a troposfera. Essa é a primeira que é importante a gente saber. Então aqui, ó, a troposfera é acima da crosta. Os fenômenos atmosféricos são ligados ao clima e também ao tempo. A gente tem aqui, ó, a linha do Equador, né? Agora a gente seria aqui, ó, linha do Equador, né? A zona mais quente seria aqui o centro, enquanto nas regiões polares ela vai ser o que mais ela vai ter menos altitude, ó, ela vai chegar até 8 quilômetros, na linha do Equador ela vai chegar até 11. Então, nas regiões polares, onde o ar é mais frio e mais denso, ele vai ocupar mais espaço. Isso aí você já deve ter visto em química, né? O ar mais quente, ele expande, ele vai ocupar mais espaço, correto? O ar mais frio, que as moléculas vão ficar mais próximas, eles vão
vai diminuir menos, vai diminuir o espaço. Então, a gente tem que pensar isso. Ó, se está mais quente no Equador, a gente vai ter uma troposfera mais alta, enquanto no polo ela é menor. Tá? A temperatura ela vai diminuir de acordo com a altitude. Aí que a gente tem aqui a troposfera e entre a estratosfera, ó, a tropopausa. Os nomes não são nada bonitos, né? Estratosfera. O que a gente tem que saber na estratosfera? A gente vai ter uma elevada concentração de ozônio. E o que o ozônio faz? Ele vai absorver os raios ultravioletas enviados pelo Sol. Então, ela vai ser muito importante para isso. Ela absorve uma parte, vai ter uma parte que vai chegar até a superfície e vai refletir, né? Lembram disso? A mesosfera, aí a gente já tem uma densidade do ar mais baixa e a temperatura diminui. A temperatura mais baixa. Então, olha aqui, ó. Estamos aqui, ó, mesosfera, lá 80 quilômetros. Olha a temperatura aqui, ó, menos 95 graus Celsius. Termosfera. Os íons resultantes da baixa densidade do ar e da intensa radiação solar. É isso que está presente. Então, por isso que ela vai... Ali que vai ocorrer o quê? As auroras boreais, né, sendo o resultado que do bombeamento da alta atmosfera por partículas que vem do Sol. Então, aqui, a gente tem essa relação aí das partículas do Sol com os íons da atmosfera. Então, é ali que acontece, vocês já viram? A aurora boreal e a aurora austral, daqui no céu, assim, aquelas coisas tudo coloridas, bonito. É aqui que está acontecendo, ó, na termosfera. E, por último, a exosfera. É a parte superior, a partir de 500 km de altitude, a sua característica principal é a densidade extraordinariamente baixa do ar. Tá? Isso aqui, gente, é só... A gente vai entender melhor aqui, ó, essa sequência, à medida que a gente for vendo aqui como que vai interagir cada elemento aí no clima. Então, a gente separa agora os elementos e os fatores do clima. Aqui já é uma parte bem importante, tá? Isso aqui para relacionar com tudo os outros conteúdos aí, com a biosfera, com a vegetação, é bem importante a gente entender aqui o desenvolvimento, como que isso aqui acontece, tá? Então, a gente tem elementos do clima. São os atributos que a gente tem para definir o tipo climático, tá? Seria o quê? Temperatura, umidade, a pressão atmosférica. E os fatores são aqueles que vai provocar alteração nos elementos formadores do clima. Entendeu? É isso? A gente vai ter os elementos e os fatores que vão influenciar. Tá? Então, a gente vai ver aqui cada um como que é a relação deles. Que é a temperatura como elemento do clima? Tem a ver com a atuação do Sol, né? Então, a radiação solar e a radiação terrestre são os principais fatores determinantes da temperatura. Aqui, ó. Então, a gente tem aqui uma representaçãozinha do Sol, né? E o oceano é a Terra. E aí, dessa parte dessa energia aqui que entra, a gente tem aqui uma parte que é absorvida pela poeira e pelos gases, parte que é absorvida pelas nuvens, partes que vão entrar em contato direto aqui com a superfície. Desse jeito, ó, a gente tem aqui, ó, uma reflexão, ó, vai refletir parte pelas nuvens, né? E parte após o contato aqui, ó, pela superfície. Então, a superfície também vai refletir. Radiação infravermelha, radiação solar. Isso aqui é o balanço energético. Tem a ver com o
tempo aqui, ó. Olha essa parte que é extremamente importante, ó. A dinâmica da troca de energia do sistema Terra-atmosfera e suas variações. A gente precisa entender os mecanismos que ela provoca. Primeira parte, a radiação solar que chega ao planeta, ela é refletida. Ela é refletida pelas nuvens e pela superfície em direção ao espaço. A radiação que não é refletida é responsável pelo aquecimento. Beleza? Então, ó, a gente está vendo aqui a temperatura. Ó. Uma parte é refletida e uma parte vai chegar direto, né, e vai aquecer. Então, a gente vai ter o quê? Uma emissão de ondas longas, que vão ser responsáveis pelo aquecimento. E aí, aqui, ó, a gente tem que pensar no ângulo de incidência, porque, vamos lá, vocês lembram quando a gente viu as estações do ano, o movimento, a inclinação da Terra? A forma que a radiação ela entra em contato com a superfície vai influenciar o tanto que ela vai absorver. Isso aqui, se vocês já fizeram questões do ano anterior, vocês até sabem essa questão do albedo aqui que apareceu. Então, a gente tem aqui a estação do ano, verão e o inverno, a incidência solar ela vai variar o quê? Na parte sul e na parte norte do planeta, não é isso? Quando ela está em 90 graus, ela vai absorver mais. Quando esse sol, essa radiação, ela não bate direto, ela vai absorver menos, tá? Então, a gente, quando fala aqui, ó, o aquecimento, ele apresenta uma variação devido à incidência dos raios solares sobre o solo, né? Isso aqui está falando que é influenciado pela latitude por isso, porque na medida que no movimento da Terra de rotação e translação, a gente vai ter essa influência aqui, né, da latitude, né? Então, durante o ano. O tanto que a relação aqui, ó, a relação entre a radiação que é absorvida e o que é refletida pelo objeto recebe o nome de albedo. Isso aí já apareceu no Enem, do albedo. Acho que era uma questão ligada aos sistemas de satélite, se eu não estiver confundindo, mas é recente. Então, aqui, o albedo vai ser a razão entre a radiação solar que é refletida e a radiação que ele é absorvida, tá? E aí a gente consegue identificar as coisas por isso daqui também, quando a gente está olhando por satélite. Aí, gente, isso aqui, ó, são as isotermas. De acordo com, você pensa aqui, ó, quando é primavera e outono, o Sol vai estar incidindo principalmente na linha do Equador, correto? Vai aumentar aqui, ó. Então, essas isotermas, ó, elas vão expandir, ó, vai ficar mais quente. Olha aqui, ó, a diferença. Quando a gente tem um inverno ou verão, aí essas isotermas, ó, elas vão variar. E aqui você tem um avanço aqui, né, do frio sobre o calor. Vocês estão entendendo aí? Tá tranquilo? O que são as isotermas? Ó, linhas em que, em um mesmo mapa, unem pontos de mesma temperatura. A isoterma de maior temperatura do planeta é determinado equador térmico, né? Então, essa área é tropical. Então, aqui, ó, a gente tem o equador térmico e ela vai expandir ou retrair aqui. Ela se desloca para o norte e para o sul ao longo do ano por causa das variações em intensidade da radiação solar em cada hemisfério. Por isso que a gente chama aqui, ó, essa variação, a gente vai falar que é a influência da latitude, tá bom? Lembram o que é latitude, né? Zero aqui no meio, áreas de baixa latitude, a gente vai subindo aqui a latitude, e longitude aqui do leste para o oeste, tá? Primeira coisa que a gente viu, então, quando a gente está falando aqui sobre os elementos do clima, foi a temperatura. Agora a gente vai ver a umidade. Então, é que está ligado ao que a gente falou, ó, a presença da água na atmosfera e sua distribuição.
A umidade pode ocorrer em função da latitude, da altitude e da atuação de massas de ar e de correntes marinhas. Então, a gente vai ver ali na frente que essas massas, quando elas vêm do lugar de origem, elas podem vir quentes, podem vir secas ou úmidas e vão influenciar, né? Assim como a questão da latitude e da altitude. A umidade absoluta é definida como volume de vapor realmente presente em uma quantidade específica de ar. Então, você tem ali uma quantidade de ar, você vê a quantidade de vapor que tem naquela unidade ali, isso é absoluto. Aí aqui, para a gente entender o ponto de saturação, a relação entre o peso da água dissolvida no ar e o peso do ar seco. Ali no ar, então, você vai ter uma quantidade de água, né, e uma quantidade de ar seco, né, o vapor da água, não é isso? E aí ele vai ter um ponto de saturação, ou ponto de orvalho, né, que seria a quantidade máxima de vapor de água, né, que pode suportar. E aí, o que acontece quando esse ponto de saturação passa? E ninguém, gente, vocês estão muito quietos hoje. A gente vai ter chuva, não é? Tá? Então, vai chover quando a gente supera aqui a quantidade, o ponto de saturação. Então, a relação entre a umidade absoluta, né, e o ponto de saturação é a umidade relativa. Quando a umidade relativa alcança 100%, a atmosfera é considerada saturada, ocorrendo a precipitação ou a chuva. Tranquilo? Então, vimos umidade, temperatura e agora as chuvas. Chuva é o quê? Precipitação líquida a partir do contato de uma nuvem saturada de vapor de água com uma camada de ar frio. A gente tem 3 tipos de chuva. Chuva convectiva. Então, tem a ver o quê? Deslocamento vertical do ar, né? Em dias quentes, o quê? O ar vai condensando, né? Vai entrando em contato, o ar mais frio das camadas superiores da atmosfera. Então, são chuvas normalmente intensas de pouca duração, né? Dia quente, o ar sobe, encontra com o ar mais frio, precipita ali no lugar. Chuva convectiva. Desenho aqui, para não esquecer. Aqui, ó. O ar quente acende, condensa e chove, tá? Então precipita no lugar. Frontal, aí é o que? A partir do encontro de uma massa de ar fria com uma massa de ar quente, né? Então elas vão encontrar de frente, ó. São chuvas menos torrenciais e mais duradouras, associado ao movimento de massa de ar em regiões de alta pressão para baixa pressão. Já viram? Daí vocês devem ver assim, ó, quando a chuva está distante, assim, ó, no horizonte, né, e parece que você vê a chuva passando, assim, ó. Aí do morro, com certeza deve alguém morar num ângulo que dá para ver isso acontecendo. No Serra eu via muito isso, assim, ó, você vê a chuva passando em Belo Horizonte. Chuva frontal. Então, aqui ó, tem um movimento dessa massa de ar quente com ar frio. Tá? Então, tem a ver o quê? Com aquecimento desigual da superfície. Então, vai mover, ó, vai movimentar as massas, né? Essa superfície aquecer de forma diferente. Pensa aí, como que uma superfície pode ocorrer de forma diferente? Daqui a pouco a gente vai chegar ali na resposta. Aqui, tá, desculpa, é que eu estava prestando atenção que estava batendo campanha aqui em casa, mas já foi atender. Chuva orográfica ou de relevo. Você tem aqui ó, o desenho, a massa de ar deslocando, vai encontrar o quê? Uma barreira orográfica, né? um relevo. Essa vai acontecer a mesma coisa, a massa de ar vai condensar e vai se precipitar. Aqui a gente tem uma chuva desigual de um lado da serra e de outro. Ó.
isso, aí, então, vamos lá. Se vem ali uma chuva orográfica, ela encontra um obstáculo, ela acende, né? O ar esfria e se condensa, vai formar nuvem, né? A umidade vai o quê? Vai ficar elevada e vai correr a precipitação com maior volume de um lado da vertente. Vertente é o lado do morro aqui, né? De um e de outro. Quando quando chove aqui do lado da vertente, a gente chama de barlavento. E o sotavento é o outro lado da chuva, beleza? 3 tipos de chuva. 10h25 até 10h40, né? Estamos ficando apertadinho, mas acho que vai dar. Pressão atmosférica. Gente, vocês estão entendendo? Ninguém me responde. O que eu estou falando aqui não está adiantando nada, porque isso aqui é meio complicadinho. Pode continuar. Beleza, Guilherme. Pressão atmosférica. Agora, vamos pensar assim, ó. Você vai ter uma coluna de ar sobre a superfície, tá? E aí é o que a gente vai entender como pressão atmosférica. Então, vai ser o peso, o ar está empurrando ali sobre o cocoroco nosso, vai chamar aqui a pressão atmosférica, tá? Então, ó, a pressão varia em função dos diversos fatores climáticos, entre os quais podemos destacar a temperatura e a altitude. Vamos ver. Quando a altitude vai variar ao tamanho da coluna de ar. Pensa assim, né? A gente tem a atmosfera, você tem um lugar de grande altitude, né? Aí lá para os Andes, lá, né? Você vai ter o quê? Concorda que a quantidade de ar sobre aquilo é muito menor do que no litoral? Então, o que vai acontecer ali? Quanto maior a altitude em relação ao nível do mar, vai ser menor essa coluna. Então, ela vai diminuir a pressão atmosférica. Agora, a temperatura já tem a ver com a quantidade de molécula de gás existente em uma unidade de volume. Então, vai ser ali pela massa já. Tá? Então, se você tem mais calor, o que vai acontecer? Elas não vão ficar mais agitadas e vão se distanciar? Gente, química, meu, assim, é o básico. Se vocês falar que não viram isso, é difícil eu ajudar, mas é isso, o calor ele vai separar, vai ficar tudo mais agitado, né? A gente tem aqueles, já viram? Tem uns videozinhos que mostra assim, na medida que você põe calor ali, tudo agitando. Então, pensa nisso aí. Então, e aí, quanto mais frio, mais próximo, né? Isso aqui, para a gente entender isso aqui da pressão atmosférica, é importante. Tá? Então, aqui, ó, vai aumentar o calor, vai aumentar a agitação, ela vai ocupar mais espaço. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de moléculas, né? E aí, se você aumenta a quantidade de moléculas, ela ficou mais espaço, isso vai ficar mais leve. Sabe o que é bom de vocês pensarem nisso aqui? Balão. Já viram aqueles balãozão? O que eles fazem ali? Não é o fogo? Você coloca o fogo ali, vai esquentar, vai agitar a molécula, e aí ele vai ficar mais quente e ele vai subir. Vocês vão lembrar disso? Pelo exemplo do balão? Sim, professor. Tá, então Como assim? vou Eu não acreditar. entendi do balão. Você já viu aqueles balão grande que carrega a gente mesmo, não um balãozinho de festa que eu tô falando? Ah, Que, tá. Balão mesmo. sabe? Balão grande. É igual quando a gente solta coisa para São João também, que põe fogo aí nos matos, sabe? Ali eles não Ah, sim. colocam fogo. É essa a ideia aqui, ó. Você vai, quando o ar quente ele vai esquentar,
ele vai ocupar mais espaço, logo ele vai ficar mais leve. Tá? Agora eu entendi. Entendeu? Então, quando você pensa, para você lembrar aí, quando está quente, as moléculas elas vão ocupar mais espaço, elas vão ficar mais distante. E mais frio vai ficar mais pesado, vai ficar mais junto. E aí vai ter o que? Mais peso. E aí, o que vai ser a principal efeito dessa diferença de pressão? Vai ser a circulação. Porque se um lugar esquenta e o outro está frio, você vai ter um movimento, eles vão ficar trocando de lugar. Tá? Então, isso aí que vai ajudar na circulação. Então, a gente vai ter o quê? Um núcleo de alta pressão, que a gente chama de anticiclonais, e os de baixa pressão, que são o quê? Os ciclonais. E aí, aqui, ó, temos um desenho aqui, ó, alta pressão, a circulação, baixa pressão. E a tendência é que isso troque de lugar. Essa ideia do calor é a mesma ideia que a gente viu das correntes marítimas, né? Que a gente viu, elas esquentam na hora que você tem ali mais sol na região do Equador, elas vão esquentando e elas vão trocar de lugar com as correntes frias. Aqui, ó, o desenho aqui, ó. Alta pressão, são anticiclones, o ar entra em subsidência. Então, área de alta pressão, o ar vai ter entrar em subsidência, a rotação da Terra faz o quê? O ar descer e circular em volta ao centro da alta pressão. E aí ele vai, aqui, ó, ser no sentido horário, no hemisfério norte, e no sul. A gente nunca esquece que a Terra está girando e está contribuindo aí para o deslocamento. E a área de baixa pressão, né, é o que? Os ciclones. O ar entra em ascensão. Então, o ar circula no sentido horário no hemisfério sul e no sentido anti-horário. Então, você tem aí ó, o movimento da Terra, o ar esquentando e esfriando, né, e o movimento da Terra faz com que esse ar que está esquentando e esfriando, ele comece a entrar em movimento e que ele troque de lugar depois com o ar quente com o frio. Então, tá vendo como é que está chegando a um ponto aqui que uma coisa está tudo relacionado com a outra? Aqui, ó, a gente tem o quê? As regiões de baixa latitude apresentam baixa pressão devido às suas mais altas temperaturas. Baixa latitude é a área o quê? Quente. Né? A latitude zero vai estar ali na linha do Equador. Não confunde isso, gente. Chegar aqui, ó, parecer um mapa, confundir continente, oceano, essas coisas, assim, ó, dá uma olhada nisso. Não esquece disso, não, porque tem que aplicar no lugar. Então, a gente não sabe, por mais que você entenda que o mecanismo, como funciona, né, a gente tem as características do lugar. Então, é importante você saber, né, se aparece um desenho desse aqui, aonde, que lugar que é esse aqui, né? É bom dar uma olhadinha nos mapas aí, porque às vezes não tem essa informação. E aí lembrar, baixa latitude, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, qual que é qual, não confundir Antártica com Ártico, tudo coisa que parte do princípio que a gente tem isso daí, tá? Então aqui, ó, região de baixa latitude vai ser o quê? Baixa pressão devido às suas mais altas temperaturas. Essa região está localizada na zona de convergência intertropical, ZCIT. A linha do Equador está aqui no meio. Então, aqui, ó, intertropical, né? Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. A faixa intertropical aqui é o que a gente chama de ZCIT. Tá? Então, é o localizar ZCIT. O que vai acontecer? Vai convergir para esse lugar as massas formadas nos trópicos. E aí elas vão transportar umidade e vão gerar chuvas convectivas com os maiores índices de precipitação do planeta Terra. Vamos ver aqui as massas de ar. Aqui, ó, a gente tem aqui, ó, um mapa da América Latina e o movimento aqui
das massas de ar. Aí tem tá mostrando que é uma corrente fria, ó, tá? E aqui tem, aqui, ó, quando a frente fria normalmente é assim, e a quente é desenhada desse jeito. Então, no caso aqui está mostrando o movimento de uma massa fria. Vamos lá, massa de ar. O ar que compõe a atmosfera se encontra constantemente em movimento em razão das variações de pressão, tá? E, embora ocorram oscilações nos valores da pressão atmosférica no lugar ali, algumas áreas de baixa pressão e outras de alta pressão, é possível a gente marcar uma circulação geral, assim, ó. Então, ele está falando aqui que por mais que cada lugar tenha uma característica específica, a gente conseguiu entender, assim, no geral, como que funciona, tá? Então, aqui a gente vai ter uma forma aqui didática de entender isso, ó. A circulação ela vai ser estabelecida pela dinâmica das massas de ar, né? E aí elas vão receber o nome, a massa de ar, ela vai receber o nome de acordo com o seu local de origem, porque a gente considera o quê? Que de onde que ela sai, ela carrega aquelas características. Então, quando ela é formada num continente, normalmente ela saiu do continente, ela vai sair mais seca. E aí, quando ela vem aqui dos oceanos, normalmente elas são mais úmidas, né? E aí, a gente tem que considerar também as latitudes. Então, você vê, ó, ela é úmida ou ela é seca? E a latitude, ela forma lá no polo ou ela forma no Equador? Ela forma no Equador, no continente. Então, isso aí que a gente vai juntando para dar os nomes, tá? E aí, a superfície também, a gente vai ter aqui, ó, continentalidade e maritimidade, né? Então, ó, elas são continentais ou são oceânicas, ó, as massas de ar, a gente vai chamar assim. Aí aqui, ó, elas são chamadas de frentes, tá? A quente, ó, você tem uma massa de ar frio e você tem uma massa de ar quente. A tendência é o quê? A massa de ar frio em direção ao ar quente, ó. Ó, quando o ar quente avança sobre o ar frio, né, este recua para altitudes mais baixas, já que é mais pesado, enquanto o ar quente, né, que é mais leve, lembra do balãozinho? Ele vai ascender. Então, é como se tivesse uma espécie de rampa. Olha aqui, ó. O ar quente, o ar frio. Ar frio, o ar quente, né? Então, você tem aqui a corrente quente, uma corrente fria e uma corrente quente, tá? Desenho, a representação. Gente, nós temos ainda aqui, ó, todos os fatores do clima. Se eu começar a falar de fatores do clima aqui, ó, nós vamos até 10 horas da noite. Nós vamos partir essa aula no meio. São 8h38. É melhor, né? Dá uma olhada nisso daqui, gente, na apostila, porque isso aqui é muito importante. Isso aqui relaciona aí com o aquecimento global, entender a atmosfera, que é os elementos do clima, tá? Temperatura. Que aí, para ver se vocês têm alguma dúvida, tenta fazer as questões aí, porque aí, ó, a gente viu aqui hoje, conseguimos ver os elementos, né? A gente vê capítulo, apostila 2, qual capítulo que é, ô Guilherme? Aí a gente viu aqui a questão da pressão atmosférica, entender isso aqui, né, ter um pouco de química aqui. Frente A, módulo 7. Frente A, módulo 7, Mas é do volume 2, né? do volume 2. Então é importante, ó, entender isso aqui, ó, a questão da alta e da baixa pressão, né, as características aqui, ó, esse deslocamento de ar, né, isso aqui é matéria que às vezes eles misturam no Enem, relaciona com outros conteúdos.
né? Então entra um pouco de química, um pouco de física aqui, né, tem a questão da circulação e tudo isso, que aí a gente entra nos fatores do clima e não fica corrido. Tranquilo? Tem monitoria, não tem? Tem. Tem? E aí, Já Saulo, chegou? tudo bem? Aí, ó, eu já estava já. Tá, então, ó, a gente continua daqui. Dá uma estudada que tá chegando. E aí a gente vê essa parte, tá bom? Tchau para vocês. Até semana que vem. Qualquer dúvida me chama. Boa monitoria. Boa sexta-feira de estudos também. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite. E, gente, tudo bem? Aqui, deixa eu perguntar, vocês sabem se segunda-feira vai ter aula? Boa noite.